Vocês se lembram que aqueles dois ajudantes de Woo Byuk tiveram que inventar uma desculpa por estarem na casa de Yeon-song? Bom, a mentira da dupla é que eles estavam vendo a área, pois logo se tornariam moradores do local, e para sustentar essa desculpa, nos próximos dias os dois realmente compraram o terreno dos pais de Sun-sik e se mudaram para casa. Voltando a Yeon-song, agora com a notícia de que logo pode acontecer dela não estar mais neste mundo, a senhora decidiu deixar tudo preparado para o seu filho se tornar o chefe da fazenda. E também já deixou encaminhado pessoas que podem ajudar o protagonista com aquelas tarefas que hoje ele ainda não consegue realizar. Mais tarde, Yeon-song leva seu filho para comprar botas adequadas para ele cuidar dos negócios da família. No entanto, quando estava dentro da loja, Kang-ho acabou se distraindo com um cachorro na rua que é muito parecido com o de uma vizinha, e assim o protagonista saiu pelas ruas, se distanciando de sua mãe. Quando Yeon-song o encontra, seu filho está rodeado por garotos jovens que querem pegar o celular dele por o protagonista ter se recusado a comprar bebidas para os menores de idade. Nesse momento, a senhora percebeu que devia ensinar também Kang-ho a se defender, coisa que no passado ele apanhou por fazer. E mais tarde, Yeon-song mostrou ao protagonista como ele deve alimentar os porcos e cuidar dos animais. Focando em Sun-sik, o homem está enrascado depois de se envolver com pessoas perigosas e ficar devendo muito dinheiro a eles. E como esperado, chegou o dia que eles vieram cobrar, assim Sun-sik tem pouco tempo para juntar o valor e pagar a sua dívida. Tendo os três amigos de volta à cidade, levaria pouco tempo até todos se encontrarem, e quando Sun-sik avistou Mi-ju, os dois sentaram para conversar e contar as novidades. Durante o falatório, o homem percebeu que a sua amiga nunca deixou de gostar de Kang-ho e agora, apesar de estarem em situações difíceis, pela primeira vez, os dois acabaram, infelizmente, melhor que o protagonista. No dia seguinte, as coisas não continuam fáceis para a família principal. Enquanto Yeon-song levava seu filho à cidade para fazer os procedimentos para sua recuperação, ela se deparou na saída do vilarejo com várias placas, colocadas por seu vizinho. A senhora imagina, em que falam que a fazenda de porcos deveria acabar e não era bem-vinda ao local. Mas não para por aí. Quando mãe e filho voltam para casa, o vizinho chato está lá para testar a paciência de Yeon-song, que demonstra ter acabado quando a mulher o alerta para parar ou ela vai começar a revidar. Infelizmente, Yeon-song não pensava que esse era o menor de seus problemas. Em seguida, o veterinário de seus animais chega ao local e conta sobre um surto de febre aftosa que está dando em um vilarejo vizinho. O que significa que o governo irá pôr um fim em todos os bichos que há em um raio de 3 km para que a doença não se espalhe mais. Ou seja, todos os porcos da fazenda deixarão de existir, apenas aquela filhote que está na casa da família irá escapar. Agora Yeon-song realmente sente que está perdendo o controle de tudo, e ver Kang-ho se desesperar quando os homens começam o processo é de cortar o coração. Apesar de Mi-ju não ter ido até a família para dar os seus pêsames, a mulher agiu rápido quando descobriu que Yeon-song havia comprado bastante herbicida do homem que ela dividiu o espaço para o seu salão de unhas. E a nossa querida Mi-ju largou tudo para ir até a fazenda. Quando chegou lá, mãe e filho também estavam retornando ao local, e assim que avistou a sacola com os produtos, Mi-ju pegou tudo. A mulher sabia que Yeon-song podia usar aquilo para acabar com todo o seu sofrimento. Abrindo um parênteses na história, algumas noites atrás, quando chegou em casa, Mi-ju encontrou seu filho chorando por ter que ir na casa de banho sempre com uma mulher, e o pequeno não queria mais passar por essa vergonha. Então, Seo-jin chorava pedindo para que a sua mãe pedisse para o seu pai voltar e lhe levasse ao banho como todas as outras crianças faziam. Contudo, agora voltando ao tempo atual, Mi-ju pede para que Kang-ho faça isso por ela e ainda inclui Sun-sik para o ajudar com a tarefa. No dia seguinte, aproveitando que Kang-ho estava com Mi-ju, Yeon-song cuidou dos últimos detalhes de sua partida. E para que tudo ficasse confortável para seu filho, agora com a fazenda fechada por algum tempo, a senhora deixou paga uma clínica para cuidar de toda a recuperação do protagonista, onde ele passará a morar.
Na próxima cena, retornamos naquele assunto em que os homens de Woo-byuk estavam procurando alguma coisa na casa de Kang-ho. Bom, parece que a dupla achou, pois agora vemos Woo-byuk dando risadas ao descobrir que era o protagonista que soltava seus podres na imprensa e ele fazia isso com muito planejamento, já que utilizava um pendrive para as matérias, uma peruca e roupas de mulher para não ser identificado. Apesar de ter sido afetado, Woo-byuk não teme ao Kang-ho, pois o próprio apagou o fogo que ele mesmo criou, o que fez com que o protagonista conseguisse a ligação que tanto queria com Woo-byuk. De certa forma, Woo-byuk acha a determinação de Kang-ho admirável. Voltando ao nosso protagonista, depois da casa de banho, sua mãe o levou ao seu novo lar, só que Kang-ho não se adaptou à clínica e se sentiu abandonado. Então, na primeira oportunidade de fugir, que foi logo no primeiro dia, o homem saiu porta fora e chegou até a machucar a sua unha ao ir com a sua cadeira de rodas até a residência da família. Só que o sentimento mais difícil de lidar não seria esse, já que quando Kang-ho chegou em casa, ele se deparou com a sua mãe pendurada, querendo acabar com todo o sofrimento dela. Em um ato de desespero, o protagonista criou forças inimagináveis e ergueu a senhora, que por um triz sobreviveu. Yeon-song parece que, além de ter ganhado a vida de novo, recebeu uma coisa mais preciosa ainda: esperança que seu filho voltaria a ser quem era. Mas para isso, a senhora percebeu que precisaria levar Kang-ho ao seu limite. Logo depois de salvar a sua mãe, assustado com toda a situação, Kang-ho fugiu novamente. No caminho, ele encontrou Mi-ju, que deixou todas as mágoas do passado de lado e deu apoio ao seu amigo. Durante a conversa deles, Mi-ju tenta explicar para Kang-ho que se a mãe dele tentou o abandonar é por ter um bom motivo, pois em sã consciência a mulher nunca faria isso. Essas palavras despertaram uma curiosidade no protagonista. Ele perguntou como que Mi-ju podia ter certeza do que falava. E assim a mulher comentou que um dia alguém fez isso com ela. Entretanto, Mi-ju nunca mais vai poder saber o motivo que levou a pessoa a fazer isso. E Kang-ho não faz ideia que ela está se referindo a ele. Dessa forma, quando volta para casa, o protagonista questiona sua mãe qual foi o motivo dela o abandonar, e Yeon-song decidiu contar sobre a sua doença. Depois dessa conversa difícil, Yeon-song focou em fazer seu filho voltar a andar, então nos próximos dias a senhora o colocava em várias situações que despertasse novamente aquilo que o fez conseguir daquela vez. E com muita insistência, Yeon-song conseguiu ver e fazer seu menino andar novamente. Na próxima cena, passamos para Mi-ju. Vemos um homem que namorava com a ex-sócia daquele salão a qual lhe roubou dinheiro e deve para essa pessoa. É a razão dele estar no vilarejo. O homem quer que Mi-ju assuma a dívida da mulher e o pior disso é que os filhos de Mi-ju pensam que esse rapaz é o pai deles. Pois, para não revelar a identidade verdadeira do pai das crianças, um dia Mi-ju mentiu que era o homem. Logo, esse drama é deixado de lado quando todos do vilarejo se reúnem para entregar um presente para Kang-ho, pensando que assim alegrariam um pouco Yeon-song. Só que a surpresa mesmo foi para os vizinhos quando viram que o homem estava andando perfeitamente e que a cadeira de rodas motorizada felizmente não seria mais usada. Enquanto via todos os vizinhos se divertindo comendo um churrasco para comemorar a melhora de Kang-ho, Yeon-song decidiu ir até aquele homem que queria acabar com a fazenda de porcos para fazer as pazes. A senhora contou sobre a sua doença e que a fazenda é a única coisa que ela pode deixar de herança para seu menino, que com essa melhora terá condições de administrá-la. Yeon-song então pede para Hwa deixar a família continuar com ela e que não conte para ninguém sobre o seu segredo. Mais tarde naquele dia, Sang-sik ficou mais uma vez com ciúmes pela maneira que Mi-ju ainda via e sentia coisas pelo protagonista. Então, depois de beber, o homem decidiu pedi-lo em casamento, mas claro que Mi-ju o colocou em seu devido lugar e recusou a proposta. No dia seguinte, vemos que Yeon-song é chamada novamente no antigo prédio em que Kang-ho morava e lá o porteiro a entregou uma carta. Acontece que antes de acontecer o acidente, o protagonista deu um documento para o porteiro e disse para o homem entregá-lo para sua mãe caso um dia acontecesse algo com ele. Ao ler a carta, Yeon-song ficou confusa, como se Kang-ho já soubesse do perigo que corria, e ao perguntar ao homem, ele também não tinha respostas
para essas perguntas, afinal, ele nem ao menos se lembra. E as coisas ficam cada vez mais estranhas quando Yeon-song, que nunca deixou de procurar o número da ex-noiva de Kang-ho, descobre que a mulher vai se casar novamente. Nos dias seguintes, Yeon-song ensinou seu filho a como se portar e o que fazer quando a hora dela chegar, mas enquanto relaxam em uma certa noite, a senhora entendeu o que ele quis dizer naquela carta. E ao abrir um porta-retrato da família, Yeon-song achou um cartão de memória. Daqui pra frente iremos saber um pouco do conteúdo que há no cartão. A primeira coisa que vemos é o diário de Kang-ho, onde ele explica o caminho que trilhou e o que lhe moveu a traçar certas decisões. Como já sabíamos antes, Yeon-song foi um grande peso para suas escolhas. E rever essas lembranças não foi fácil para a senhora. Assim que o protagonista começou a tentar desvendar o caso de seu pai, quando ele ainda nem tinha feito o exame da ordem de advogados, Kang-ho já percebeu que tinha algo de errado. No meio de sua história, o protagonista também comentou sobre o tempo em que ficou com Mi-ju e como a magoou quando a deixou. Continuando a investigar aqueles que fizeram falsos depoimentos contra seu pai, Kang-ho recebeu vários pedidos de desculpas e as suas dúvidas cada vez mais cessavam sobre a verdade. Dessa forma, o protagonista foi atrás de conexões para o ligar ao Woo-byuk, já que na parte da filha do ex-promotor-chefe ele tinha deixado bem estabelecido. Ver essa parte do diário de Kang-ho foi muito bom até para nós telespectadores, pois descobrimos que aquela mãe e filho que ele deveria ter se livrado na verdade estão bem cuidados em outro país. O homem apenas forjou tudo aquilo. O protagonista, além de explicar todas as suas ações, ele também pediu desculpas à sua mãe pela maneira que estava agindo, e agora Yeon-song entendeu tudo o que estava acontecendo. Então, agora que a vida deu uma nova chance de Kang-ho deixar tudo isso para trás, Yeon-song tomou a decisão de protegê-lo e queimou todos os arquivos que ele guardava que podiam o colocar em perigo. Entretanto, o Woo-byuk chegou com seus homens bem nessa hora e no momento em que Yeon-song pediu para que eles os deixassem em paz, mostrando que queimou todas as provas que tinham contra ele, Kang-ho se levantou agindo até como se fosse o mesmo de antes do acidente e perguntou se o Woo-byuk não quer falar sobre esse assunto somente consigo. Mas, meus queridos, isso era apenas um pesadelo. Bom, não sei até qual parte, pois de qualquer maneira há um barril com os documentos queimados no pátio. O que vocês acharam desses episódios? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões, comentários e se inscrevam se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!